O Brasil desponta na produção de leite, mas o setor ainda vive gargalos que precisam de atenção. Esse é o tema da minha conversa de hoje com o Celso Ricardo, que é consultor em agronegócio. Amigo Celso, boa noite, seja bem-vindo. Sempre muito bom recebê-lo aqui no Agronoite. Boa noite, Thiago. Prazer estar contigo de novo. Bom, nós temos aí várias coisas para nós elencarmos quando a gente fala de gargalo dos nossos produtores de leite, né, Celso? Começa com a competitividade, essa situação aí de tributação para os países do Mercosul, aqui para o Brasil, o custo de produção é muito mais caro. Nós vimos na sexta-feira o Benedito falando com a gente aqui, ele que está fora do país, está em Atlanta, ele mostrando que lá uma embalagem, o leite completo, né, custa R$ 4,90 o litro por conta do custo de produção das embalagens serem mais baratas do que aqui, que o litro está saindo quase R$ 6, R$ 7 reais. É muita coisa que tem que ser pensada para favorecer os nossos produtores rurais, né? Olha, Thiago, eu venho acompanhando os produtores rurais, os produtores de leite do Brasil há muitos anos. Já representei eles em várias oportunidades e sei o quanto eles vêm sofrendo ao longo dos anos devido a essa situação entre custo, né, de produção do litro do leite e o preço pago a eles. É uma situação complicada, são inúmeras as situações, né, que incidem diretamente e que estão inviabilizando. Isso não é agora, podemos contar uma década atrás, mais ou menos, que eu venho acompanhando os números, são preocupantes e muitos produtores de leite no Brasil já estão buscando outras atividades, porque na hora da comercialização, com tudo que vem sobre eles para poder, né, produzir o seu leite e ainda ter nos laticínios e a fórmula que é usada para definir o preço do leite, um prejuízo, né, muito grande para o produtor de leite brasileiro, tendo em vista que nós poderíamos estar crescendo muito no mercado, seja no mercado interno, como também no mercado internacional. Ô Celso, o que precisa ser feito então, né? Você que acompanhou, sabe muito bem dessa realidade. O que nós temos que buscar de políticas então, voltadas para o produtor de leite específico, para que o setor consiga crescer e produzir da forma que deve, hein? Tiago, nós temos situações assim. Hoje, para nós analisarmos o Brasil, aí eu vou de Minas Gerais até o estado de Rondônia, né? Nós poderíamos vir para o estado do Paraná também. Existe uma discrepância muito grande dentro da cadeia produtiva, né? Nós temos produtores que hoje no Brasil já tem 3 ordenhas mecanizadas por dia e nós temos em outra extremidade produtor de leite que faz uma ordenha, né, manual. Então, existe uma discrepância muito grande em termos de produtividade e isso recai muito também sobre a valorização do leite. Bonificação para os grandes produtores, né, com volume e qualidade de leite, logo para os demais eles ficam com o preço mínimo. Então é uma situação a ser debatida também. Incentivos para que nós pudéssemos aumentar a produção de uma maneira mais equilibrada. Os custos de produção hoje, quando a gente fala em insumos, medicamentos, né, depreciação, esse valor tem uma incidência muito grande sobre o preço final. Muitas das vezes a margem de lucro ela nem existe. O produtor de leite precisa ter outras atividades para poder se sustentar também, né, na atividade produtora de leite. E nós temos, né, aí entre os governos estaduais e também, por que não, o governo federal, trabalhar em cima dessas questões de mercado, principalmente sobre os laticínios. E aí incide também a importação de leite em pó, que foi usada como um artifício que viria a beneficiar o produtor de leite, e nós sabemos que a importação de leite em pó não incide nada e nem favorece o produtor de leite no Brasil. Então, são inúmeras as situações que preocupam e, como eu disse, há uma década atrás que eu venho me dedicando mais a essa situação, nós não temos visto nenhum cenário, né, evolutivo para que pudesse favorecer o produtor de leite a ficar na atividade e também buscar, né, uma expansão de negócio. Pois é, aí fica outra questão também para a gente analisar, né? Que é você dar mais condição de trabalho para os nossos produtores. Muitos deles estão desistindo da atividade de produzir leite. Isso também é algo que contribui muito para esses números estarem caindo, apesar que a gente vê uma ascendência na atividade leiteira aqui no país. O Brasil chega aí à marca de terceiro, maior produtor mundial, né, de sexto, terceiro. Tem dados que se divergem muito nessa questão, mas o fato é esse, é algo que é eminente, que a gente precisa de ser resolvido logo, né?
né, o Celso, nós vimos no ano passado, durante aquela crise que estava mais forte, o governo anunciar algumas medidas para tentar minimizar essa situação. Alguma delas surgiu efeito? A gente pode notar assim que, olha, melhorou de alguma forma com aquilo que foi proposto lá atrás? Tiago, nada para o produtor de leite em si foi feito e que pudesse ter beneficiado. Todas as ações foram focadas principalmente a partir dos laticínios. A importação de leite em pó, como eu disse, favoreceu os laticínios. Por que eu digo isso? Quando a gente fala em definição de preço do litro do leite pago ao produtor, aqui no Brasil, de uma maneira absurda, é usado apenas dentro da equação 2 produtos, o queijo mussarela e o leite UHT, que são produtos de menos valor, e são eles que fazem a equação para definir o preço do litro do leite. E aí nós temos o requeijão, a manteiga, o soro, o iogurte. Então, a Conselheite, ou as conselheites dos estados, precisariam trabalhar um pouco mais com igualdade. Os laticínios conseguem manter uma grande margem de lucro a partir da diversificação da produção, já o produtor de leite acaba ficando nas mãos dos laticínios e, além de ter um preço abaixo do que deveria ser, levando em consideração a equação de 2 produtos apenas, deixa de ter oportunidades com outros laticínios, porque existe um certo domínio por parte das indústrias quando a gente analisa o Brasil de maneira regional. Então, as medidas tomadas pelo governo não beneficiaram o produtor, e é muito nítido isso, a gente vem acompanhando o produtor ao longo dos anos. O Brasil não desenvolveu um marketing positivo para incentivar o consumo dentro do mercado interno e não ofereceu a esse produtor condições para que ele fique isento em determinadas operações dentro da sua propriedade, principalmente da própria carga tributária, que virou assunto dos últimos meses. Ele não teve a isenção de nada para poder facilitar a operação produtiva e comercial que venha a melhorar para ele a margem de lucro. Então, nos últimos 2 anos, ou nos últimos anos, nada do que foi proposto até agora veio ao encontro dos interesses do produtor de leite. Tá certo, né? E é claro que nós vamos seguir aqui torcendo para que tudo isso melhore e principalmente para que venham medidas que de fato façam a diferença na vida dos nossos produtores de leite aqui no Brasil. Meu amigo Celso, mais uma vez, muito obrigado. É sempre muito bom tê-lo aqui com a gente. Até uma próxima, viu? Forte abraço, Thiago. Estamos à disposição. Até a próxima.